internautas do Correio do Povo, o pessoal aí que curte o C-Pop, o blog de popícias do Correio do Povo, e pra gente falar disso tem História em Quadrinhos, e eu tô aqui com a dupla que está produzindo uma HQ digna dos melhores formatos aí do mundo no Rio Grande do Sul. É o Bruno Galto, que é o roteirista, e o desenhista, o Fábio Lopes. Então, já conversei sobre como é que é essa HQ da HB Comics Studio, que é Sonhos, que era o projeto deles para viabilizar essa revistinha. Tem a capa aqui para você dar uma olhada, depois vou pegar e mostrar melhor. Tem algumas artes aqui, nós vamos dar uma explorada nisso. E vou perguntar primeiro exatamente de onde é que vem esse projeto. Vocês se conheceram, como resolveram trabalhar juntos, como é que começou essa parceria aí? Olha, a gente começou, a gente se conheceu no curso de desenho do Dynamo Studio. Na verdade, o curso de produção e história em quadrinhos. Né? Daí eu comecei lá fazendo curso de roteiro, curso de desenho, queria aprender a desenhar. Daí no curso para a história em quadrinhos mesmo, eu acabei conhecendo o Fábio. A gente começou a conversar, viu que tinha coisas que a gente gostava parecidas, ele tem um background maior, até porque nós dois somos publicitários. Então a gente já começou, tu curte isso, curte aquilo, e surgiu uma ideia. Um dia eu estava em casa escrevendo um roteiro para uma HQ que eu quisesse fazer, lá estava assim, mandei para esse cara. Ele falou, eu curti, tem umas ideias parecidas. Vamos fazer juntos um trabalho, uma HQ? Nossa, vamos! Daí é história depois. Tá aí, esse é o primeiro projeto que a gente tem elaborado, né? Já temos alguns outros que a gente está em fase de elaboração, né? De personagens, estudos, né? De estrutura da própria história, que vão ser lançados em breve também, né? Mas esse aí, como diz, é o nosso primeiro filme. É o primeiro. Então, Vou perguntar, né, já que a gente está nessa questão de como é que começou a ideia, como é que faz para pegar o roteiro e fazer esse transplante para transformar em desenho, em narrativa de desenho mesmo? Isso é muito E tem uma ida e volta, tipo, tu faz alguma coisa e mostra para ele? Sim. O processo inicialmente é o seguinte, da forma como a gente fez no caso específico da HQ Sonhos, mas existem outros formatos. Mas da HQ Sonhos, o Bruno tinha o roteiro dele pronto, né? Então ele me apresentou, trouxe para mim e a partir do momento que tu tá lendo o roteiro, tu já tá imaginando como é que vai ficar aquela cena, assim como quando se lê um livro, né? Tu imagina o ambiente, às vezes tem aquela decepção no filme, mas no caso da HQ a gente vai criando o ambiente, foi pensando, e foi como ele disse, né? Eu falei, isso aí tá legal, acho que a gente tem alguma coisa boa. Fiz um primeiro sketch de cada página, né? Conforme foi definido no roteiro. Apresento para ele, aí a gente pode fazer isso, aqui tem que ser de tal forma, porque tem um desdobramento da história que implica isso. Então dessa forma tu vai dando o rumo correto para a narrativa, né? Que a gente pode acabar explorando de uma forma muito melhor assim, porque quando tem esse trâmite e essa aproximação entre o roteirista e o desenhista, com certeza a obra fica mais enriquecida, né? Então, algumas editoras, o roteirista não tem contato algum com o desenhista. É uma produção em massa. Exatamente, uma coisa um pouco mais industrial. O cara pode escrever em Tóquio, o cara desenhar em Porto Alegre e um outro cara colorir na Finlândia. Então isso enriquece muito a obra de uma forma que a gente consegue explorar mais certos detalhes, trazer um pouco mais, uma narrativa mais interessante, mais dinâmica, mais vibrante, conforme o tom da história. Né? Até a própria capa a gente foi andando na rua que surgiu a ideia, né? Vou pegar uma pergunta em duas. Primeiro, onde é que é essa história? Qual é a história que a gente está contando aqui? Um pouquinho, não precisa contar tudo, não tem graça, né? O pessoal vai ler depois. E também, qual é a influência? Quais são as influências aí de vocês, né? Tem tanto artista e tanta editora e tanto herói e tantas histórias em quadrinhos, que nem sempre é de heróis, também tem de várias. Sim. Então essas duas questões, eu vou perguntar qual é a história que a gente está contando aqui, mais ou menos, uma sinopse, tá? Para interessar a galera lá, e quais são as influências aí da HQ Sonhos, ou da HB Comic Studio também, né? Para outras obras que vão vir. Sim. Quer começar? A ideia que a gente tem da Sonhos, né? Ela é baseada em cima do que está escrito na capa aí, né? O que diferencia um sonho de pesadelo. Né? Então a gente tem um personagem principal, que é o Alex Page, né? E ele passa por algumas situações que desafiam
essa lógica entre o que é sonho e o que é realidade. Só lendo a história que as pessoas vão conseguir tentar, né, achar em que parte que ele está, né? Então ele transita, assim, ó, exatamente. O mistério da questão é saber o que é realidade, o que é sonho e deve ter um motivo a mais, assim, né, no fim é bem bacana. Pode a minha ideia era aquela de fazer uma coisa, onde ele está, por que ele está ali, o que diferencia o dia dele bonito do dia dele ruim. E trazer aquela ideia de, puxa, e aí, o que vai acontecer depois? Qual é o sentido? Para onde ele vai? O que ele está vivendo de verdade? Aquele ganchinho que deixa preso para a próxima, entendeu? Exatamente. Tanto é que ela é uma história que, na verdade, ela é uma história... Final aberto, né? Final aberto, e comparado a algumas outras histórias que estão na indústria. Ela é uma história curta, né? A HQ tem 20 páginas, né? Então ela é uma história curta, mas que, como o Bruno falou, ela deixa um gancho para a sequência, né? Ela deixa coisa por aí. Um mistério, né? Então ela é um projeto que no seu compêndio completo ela vai ter em torno de, creio que de 50 a 70 páginas, né? Pessoal, mais ou menos por aí, né? Esse é o primeiro capítulo. Exatamente, da história. É o número 1. Né? Tem aquele, como é que é, o cliffhanger, assim. Isso aí. Próximos capítulos. Essa palavra. Acho bacana. E a influência? O que tem aí de influência tanto na arte quanto no roteiro aí? O que vocês trouxeram de bagagem aí para produzir esse trabalho? Eu vou ser bem... Assim, depois eu vou botar na edição. Bem simples, assim. Em matéria de background, assim, não tem como fugir do Stephen King, não tem como fugir do Lovecraft, não tá ali, entendeu? E assim, como roteirista, especialmente de quadrinhos, tem um que eu sou fã ardoroso, que é o... Confesso. Que é o Alan Moore. Sim. Assim, tem o Neil Gaiman, tem tem como é que é o próprio Jack Kirby, né, que não é só desenho, né, mas assim, o meu roteirista, assim, me guio, não que eu queira ser que nem ele, mas que eu me guio como padrão de qualidade, de narrativa, é o Alan Moore. Alan Moore pra mim, assim, tipo, é o cara. É o top deles todos. Tipo, qual obra? Tem alguma revista específica? Watchmen, eu vou dizer, o que eu vou dizer é uma... Já virou filme, né? Deve ser eu vou dizer uma blasfêmia, tá? Mas... espetáculo. É a minha bíblia. A bíblia dos quadrinhos é o Watchmen. É muito bom mesmo. Até o próprio filme também é bom demais, né? A abertura do filme pra mim é a melhor parte. Mas o livro, a história em quadrinhos é intrincada até demais. É interessante porque ela foi uma história totalmente diferente, com uma temática diferente pro que era proposto na época da massificação de super-heróis. Ele veio com uma coisa totalmente... Ele desconstruiu os super-heróis. Exatamente. Isso é muito interessante, né? E o Fábio? Quem é que na parte da arte, assim, o que acontece? Eu sempre desenhei desde criança, antes de escrever já tentava desenhar alguma coisa, né? E quando adolescente tive uma época bem aficionada de quadrinhos, que colecionei muitos quadrinhos, e foi uma época muito interessante aqui no Brasil, porque foi o ingresso de muitas obras que já estavam consolidadas fora do país, nos Estados Unidos principalmente, com grandes artistas. Então, quando eu estava tomando gosto pelo quadrinho, chegou quentinho, né? Obras, desenhos como Frank Miller, né? Que é outro grande desenhista e roteirista. Demais, né? Todo mundo quase conhece ele, não diretamente, mas algumas obras já viram, como Cavaleiro das Trevas, Demolidor, enfim, Saga da Electra. Mas especificamente como desenhista também, vários aí que a gente pode citar, que até fica meio, né, ruim a gente não citar algum em específico, assim. Mas na questão de o que o meu trabalho possa vir a ficar similar, é óbvio que tem uma distância enorme para eu chegar perto de algum... é mais a inspiração. Desses, né? Mas a inspiração, eu gosto muito de Alfredo Alcala, que finalizava Conan do John Buscema, né, na época da Espada Selvagem de Conan, que foi um clássico, gosto muito daquilo. Entre outros desenhistas, Neil Adams, o próprio Jack Kirby, John Buscema, enfim, tem muitas coisas que são muito boas, né?
como referência para um artista poder ter sua pedra de Arquimedes para levantar. Vamos mostrar aqui, né, enquanto a gente está falando sobre a arte, vamos mostrar um pouco daquelas, fazer algumas reproduções. Não, eu vou mostrar na edição lá. Quem sabe faz ao vivo, mas tem uma ediçãozinha para ficar bonito. Vou botar aqui para o pessoal ver melhor, assim, né? Tá conseguindo enxergar um pouquinho, mas para ter um exemplo aí do que tá rolando aqui nas Sonhos, enquanto a gente fala da arte dela, só para contextualizar. Uma das coisas que são interessantes, assim, porque na época como eu falei, quando eu era adolescente, uns 14 anos, por aí, hoje eu tenho 47, então nessa época era tudo muito artesanal ainda. A própria produção do primeiro mundo era bastante artesanal. Então para nós isso, na época, era trazer alguns entraves para poder desenvolver, conhecer, ver novidades, ver materiais bons. Então o desenho sempre foi uma coisa um pouco distante a ponto de você ter um desempenho profissional bacana. Depois desse período de adolescência, eu migrei para trabalhar na publicidade. Ainda na época que não havia computador na publicidade, que começou a migrar, Photoshop 1 e assim vai. Então essa bagagem, trabalhei 22 anos com publicidade e propaganda. Então essa bagagem trouxe para mim uma experiência muito interessante. Além da própria divulgação do marketing que a gente pode fazer para o nosso selo e para as edições que a gente tem, as soluções gráficas, de produção gráfica mesmo, de como fazer, como não fazer, que talvez muitos desenhistas bons que tenham aqui no mercado brasileiro hoje tenham essas dificuldades, porque a produção gráfica ela tem muito detalhe técnico que as pessoas não alcançam, né? Então isso, ao meu favor, foi muito bom, porque eu pude trazer toda essa bagagem de publicidade para dentro do quadrinho, né? Então, apesar da obra ser preta e branca, o seu miolo, a gente consegue, dentro do preto e branco, trazer algumas nuances de cinza, coisas legais que podem enriquecer, sabe? Sim. Isso é muito bacana. Uma consistência. Exatamente. Uma outra dimensão. São novos recursos que a gente tem. Uma dimensão para o desenho. Né? São recursos bons que tem. E o melhor de tudo, que tu pode pintar, não gostou, apaga. Faz de novo. Né? Antigamente rasgava, desenhava tudo de novo. Né? Então isso é muito bom. Né? Imagino que seja bem mais fácil. O Rochané, apesar de que aumenta a exigência, talvez também. Sim, né? Porque cada vez tem exatamente, né? Porque tu tem mais recursos, então tu tem que ter uma qualidade maior. Vamos entrar, né, que o pessoal deve estar querendo saber como é que faz para ter ações, para ler, ter na mão e até para falar de todo esse projeto aí que vocês estão investindo para fazer, tornar os sonhos realidade. Exatamente, esse é o grande desafio. Nós acabamos, assim, a gente planejou, pensou a história, pensou em impressão, porque a maior parte do valor, assim, que tu vai colocar sem tirar o valor dos criadores aqui, né, é impressão, produção, né? Como é que envio, isso aí come uma grana legal do trabalho. E ultimamente o que tem tá em voga, né, é o crowdfunding, né, que, por exemplo, o Catarse, que é o que nós escolhemos. Nós escolhemos, né, que é uma maneira de mostrar algum trabalho para as pessoas e quer gostar, tiver empatia pelo quadrinho, pelo projeto que tu fizer, a pessoa compra, né, pela internet. Caso a meta seja batida, né, o quadrinho vai ser produzido, vai ser entregue. É um financiamento coletivo. É um financiamento coletivo. E caso não, o dinheiro volta para a tua conta integral. É uma aposta garantida. Vai ter um produto bacana ou então não vai ter custo. Porque no Brasil, como a gente sabe, né, a gente sempre tem muita dificuldade em alavancar, em executar alguns projetos relacionados à arte, né, seja ela nos mais diversos meios. Né? Então, dessa forma, a gente conseguiu encontrar um caminho onde a gente pode trazer um aspecto de confiança para o maior número de pessoas, né? Porque, como eu disse, tu pode apoiar o projeto, a gente não conseguiu bater a meta de 100%, esse dinheiro volta integralmente à pessoa, entendeu? Então isso dá uma segurança. Outra forma também, como a gente não tem o dinheiro para bancar a produção dela, para depois tentar vender, né? Isso é uma solução que foi muito adequada. E diversos artistas fazem isso, né? Na área de quadrinhos. Não, é bacana. E aí tu tem mais liberdade também para fazer teu produto. Não tem tanta aquela cobrança de editora que deve ter vários degraus até tu conseguir chegar numa... e mais os dedianos. Isso aqui não já é difícil chegar. E tem um detalhe que é muito interessante da venda pelo Catarse, comparado a uma venda de banca, que na venda de banca tu vai lá, tu escolhe o título, tu pega, paga e leva. Tu leva apenas a revista.
No Catarse, a gente tem Tem uns mimos. tem recompensas, como são chamadas, né? Inicialmente, o menor deles é o marca-página, né? Eu ganhei E um autógrafo, eu tenho o meu. Olha aí. Então, tu ganha marca-página, tu pode ganhar mini pôster, tu pode ganhar até páginas originais da própria HQ. As artes, Né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante. Então, porque tu tá vendo a revista, mas tu tá olhando a arte original dela. Perfeito, hein? Né? Também pode querer, só quero ver a história, aí tu consegue a cópia digital. Sim, também tem uma opção PDF mais também, que é uma barato. forma muito habitual hoje em dia, né? Eu vou botar aí depois, ao longo dessa conversa eu vou botar o link lá, o pessoal vai direto lá para conseguir, para ver onde é que consegue, para apoiar e também para ter a revistinha. Eu também não tô louco para ler, eu quero pegar umas amostras. Mas eu fiquei bem interessado na trama e na arte também, que eu vi a capa e já achei bem bacana. Que legal. Eu vou olhar, vou dar uma explorada, né, nesse material bruto e já finalizado que tem aqui para dar uma bisoiada bem legal. E torcer pela parceria de vocês aí, que renda, tanto seja um sucesso, os sonhos, quanto renda a continuidade aí da obra, porque o pessoal vai ficar interessado em ver. Sem dúvida, porque além da Sonhos ter essa ideia da continuação dela, nós já temos pelo menos uns outros 3 projetos, sendo que um deles é fantástico, assim, não é porque somos os pais da criança, mas para quem a gente já apresentou, pessoas que são envolvidas e conhecem, né, trabalham no meio, falaram, pô, isso aí vai dar muito certo, muito bacana. Mas essa aí vai ser para uma outra entrevista. Tá bom. Não tem mais cartucho. Fica esse mistério. Mas que vai ser muito bacana. E o pessoal pode acompanhar no site. Além disso, o selo HB, além da revista Sonho, a gente está produzindo outras em parceria com o pessoal de São Paulo, Curitiba. Então, Minas também, né? O Pablo. Então a gente tem uma rede de artistas produzindo outras histórias também. Vai ter bastante coisa boa aí. Vem, com então certeza. Tá, C-Pop com quadrinhos, com quem faz quadrinhos, né? Uma primeira entrevista que a gente faz no blog com o pessoal que realmente produz uma revista de quadrinhos. Então, muito bacana essa conversa e vamos ler sonhos aí. Isso, apoiem o projeto, pessoal, façam esses sonhos transformar a realidade. E pode ver lá, você pode apoiar com valores bem pequenos, assim, né? Mais é para apoiar o projeto mesmo, né? Até valores maiores, onde você vai poder ter, como disse, as artes originais, além da própria HQ impressa, e sem contar também que vai ter o nosso eterno agradecimento. Valeu, tchau, Valeu, pessoal, um grande abraço, obrigadão.